Sorocaba foi fundado em 1654. Em 1660, não é, o Baltazar Fernandes, o fundador de Sorocaba, que é irmão do fundador de Itu e do fundador de Santana de Parnaíba, ele doa aos beneditinos uma capela que ele havia construído aqui de Nossa Senhora da Ponte e mais a construção de um pequeno mosteiro com algumas exigências, por exemplo, celebrar uma missa uma vez por ano e assim por diante. Muito bem. Sorocaba foi elevada à vila em 1661, então o mosteiro é anterior à elevação de Sorocaba à vila. Então Sorocaba, gente, é uma das únicas cidades das Américas e a única do porte de Sorocaba que nasceu e se desenvolveu em torno de um mosteiro beneditino, como Copenhague, como grandes cidades europeias. A minha vinda para cá foi uma surpresa, inclusive, para mim. O Abade me chama e me pergunta assim, diretamente, se eu gostaria de vir para cá justamente para cuidar do restauro do mosteiro, né? Porque estava parado já há algum tempo. Eu falei, eu não escolho o trabalho aqui no mosteiro, o que ele pediu para eu fazer. Eu sempre fui assim desde que eu entrei no mosteiro. Então, se ele quisesse se fosse dos desejos dele que eu viesse para cá, eu viria sem problema nenhum. E assim foi. O mosteiro propriamente nós estávamos entrando com documentação ante o CONDEFAT para aprovação das obras de restauro. A equipe de restauro já estava aqui fazendo o projeto de restauro para apresentar ao CONDEFAT e esse projeto foi apresentado. A partir daí que nós conseguimos iniciar as obras de restauro propriamente dita. O CONDEFAT autorizou ao início das obras de restauro a partir de maio do ano passado. Desmonte do retábulo todo, desmonte do arco, dos púlpitos. E já estamos na fase de duração, de remonte de todas as peças, do arco inclusive, que está sendo remontado agora, e também de pintura e da duração da talha. O início do nosso trabalho aqui na igreja foram as prospecções, nós prospectamos todas as tábuas, porque a gente já tinha essa referência de que o altar foi montado com peças, foi adaptado porque teve peças doadas. E então a gente foi descobrindo que que essas peças são uma talha única. Elas foram esculpidas sobre uma única peça de madeira. São tremendamente bonitas por causa disso, né? Grandes. A gente tem um púlpito que é feito de uma árvore só, uma peça única. Outra curiosidade que aconteceu, aí já foi na desmontagem, a gente viu que mesmo a tábua foi aproveitada porque ela tem uma pintura de um lado e outra pintura do outro lado. Ela tem duas pinturas. E a parede que está atrás da gente, que foi, acho que, a coisa mais interessante que aconteceu, que é o remanescente da taipa de pilão e a montagem, como que foi feita a montagem lá no início do século passado. Foi uma surpresa muito grande para nós, né? Uma grata surpresa, diga-se de passagem, porque nos mostra uma parte mais antiga da igreja que acho que todos desconheciam. Ninguém imaginava que tivesse por trás do retábulo uma parede de talha que o sustentava, né? Esses caibros que estão colocados lá, a talha, né? Todas as partes da talha estavam presos a esses caibros com pregos, ou melhor, com cravos, né? Não são pregos, são aqueles cravos antigos, né? Bem compridos. A talha ela é uma peça única de madeira entalhada, então tem partes muito grossas. Então os cravos eram bastante grandes para fixar a talha no retábulo. Então a importância deste mosteiro é muito grande, por quê também? Porque o de São Paulo ruiu, né? O do Rio também, uma parte dele ruiu. O de Olinda, os holandeses tocaram fogo, né? O único exemplar que ficou, né? O de Jundiaí, o de Santos, o de Santos virou museu. Então aqui nós temos mais de 350 anos de presença ininterrupta de um monge e ainda com a parte, vamos dizer, edificada, né?
a mais original que existe até hoje. Por isso, só para vocês terem uma ideia, quando em 2010 fez 350 anos, a Casa da Moeda do Brasil, não é, deu uma medalha oficial do Brasil em homenagem aos 350 anos do Mosteiro. E a casa, os Correios Nacionais fizeram um selo nacional. Isso depois de vários concursos para ver quem merecia a medalha oficial e quem merecia o selo nacional. E o mosteiro foi identificado por causa do peso da sua história. Então aqui, gente, já foi noviciado, já teve escola, já teve... aqui os jesuítas, quando foram expulsos, ficaram aqui por um tempo expulsos em 1700, no século XVIII, por Pombal, né, e assim por diante. Quer dizer, é uma história muito rica. Então Sorocaba, ela nasce, tudo aqui é São Bento, o Esporte Clube é São Bento, você tem um monte de supermercados, tem loja, tudo São Bento, por causa dessa força de ser uma cidade que nasce e se desenvolve em torno de um mosteiro, né? O mosteiro de São Bento. E essa igreja, que hoje se chama Igreja de Santana, é também, numa certa forma, uma homenagem à sua origem, Santana de Parnaíba, né? Porque de lá veio Baltazar Fernandes para fundar Sorocaba. As etapas do restauro, assim, a gente sempre toma muito cuidado. O primeiro passo é a prospecção pictórica, a gente chama de pesquisa pictórica. Então a gente vem e levanta a cor de todos os elementos, de todas as peças, porque o resultado desse trabalho vai gerar a cor original a cor que a gente vai aplicar e a gente vai ajudar a chegar à cor original. Então a gente tinha ideia que estávamos trabalhando com o altar de 1800, já nesse século, então a gente tinha que descobrir, além das cores, tudo o que aconteceu, que a prospecção revela isso, né? Então, quantas vezes foi pintado, com que tipo de tinta que ele foi usado. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi fazer o desenho técnico, que todas as peças que estão aqui foram executadas o desenho técnico. Quando a gente veio para desmontar, as peças foram todas catalogadas, numeradas e fotografadas. E, inclusive, a posição dela no elemento, porque tudo isso vai ser o apoio para montar. Com todas essas informações, nós determinamos o processo do restauro. Então, a gente sabia todas as tintas que foram aplicadas, qual era a cor original, como que eram as madeiras e como que essas madeiras foram montadas. Então, tudo isso juntou a acrescentar mais informações ao trabalho. E esta igreja tem curiosidades incríveis, por exemplo, no arco, né, no transepto, tem uma figura de um sol, né, de um sol sorrindo. Aquele sol significa que é uma igreja beneditina, porque São Bento, né, São Bento de Núrcia, ao falecer, ele tem uma visão do sol, uma visão alegre do sol, e mostrando o futuro da ordem beneditina, e esse sol representa que esta igreja é uma igreja beneditina. Então tem coisas interessantes. Tem, por exemplo, uma credência, que é aquela mesinha de altar que se chama credência, que tem um brasão, por exemplo, da ordem beneditina brasileira. A ordem beneditina brasileira, ela foi restaurada, ela foi trazida por Portugal, e em Portugal foi restaurada pela Espanha, pelos espanhóis. Então é interessante que o brasão tem, né, a Torre de Castela, o Leão de Castela, né? É muito interessante isso. E aquele rio, né, que significa a ordem beneditina, né, se espraiando pelo mundo inteiro. Então, gente, aqui tem muita história, né? É de uma riqueza, né? Vocês vão ver aí os dois ambãos que a gente chama, né? Os dois púlpitos, né? Uma madeira, o púlpito redondo, uma madeira única, né? Tudo é muito interessante. E quando se imaginou, por exemplo,
as partes do retábulo fossem partes assim esculpidas e grudadas, vamos dizer, não, se descobriu que são peças de árvore inteira esculpida na árvore mesmo, né? Então é muito, muito rica essa história, né? Por isso que é importante. A gente tem aqui as peças do frontão do arco do cruzeiro, que é o sol. E o Cláudio está removendo todas as etapas, todas as camadas de ouro. Ele está fazendo a decapagem, a remoção de todas as camadas de ouro excedentes. E aqui nessas peças, o que você vai ver, quando a gente desmontou, a gente viu que tinha galerias de cupim. Então a gente aplicou a resina, todas elas, daqui a pouco elas vão passar para o nivelamento. E depois ela entra na forma de acabamento. Como ele estava lá, ele contém esses buracos, os faltantes. Então essa está sem nenhum... não foi mexido, e aqui a gente já tá mexendo, já está trabalhando. Ninguém imaginava que existia essa parede de taipa. E agora o retábulo vai ser recolocado, recuperado, pintado e dourado. Então, certamente, nós não mais veremos essa parede a não ser através dos registros fotográficos, as filmagens feitas. Inclusive, deixamos de propósito, né, reabrimos a igreja mesmo antes de acabar o restauro, como também o arco deixamos de propósito a descoberto para as pessoas verem e testemunharem do tipo de material de que a nossa igreja e o nosso mosteiro é feito, que taipa de pilão, né? Aquele barro prensado, aquele barro socado. E depois de coberto elas não poderão mais vê-lo. Inclusive eu já falei que aqueles que quiserem tirar fotografias, né, podem fazê-lo para o seu acervo pessoal, né? Porque depois não vai poder ser mais visto uma vez coberto. A Jéssica está fazendo a decapagem. Essa peça é do altar lateral. Então ela usa o soprador porque ela está removendo as camadas excedentes de ouro quente, né? Esquenta, ela solta e aí ela consegue remover usando o bisturi. E aqui tem uma curiosidade que embaixo da douração existe a cor original. Então a peça era branca e dourada e acabou ficando todinha dourada. Não é? Agora a gente está voltando ao original. Quando a gente faz a decapagem, e por isso que sobra tanto detrito, junto com a decapagem sai aonde o cupim passou e fez estrago, então acaba soltando. Às vezes o cupim comeu tanto e ficou só a camada de pintura. Então tudo isso que sobra é o ouro misturado à pintura. A gente já participou de outros restauros, mas nunca tão grande e tão atacado. Aqui estava extremamente atacado por cupim, muito atacado. Tanto que o nosso primeiro trabalho aqui foi obra emergencial para evitar que o altar caísse. Não só os altares, como os púlpitos. Tinha um púlpito que estava desabando, então ele foi calçado. Esse altar mora, ele estava todo fragilizado, que ele veio para frente, ele fez uma barriga. Ele só não caiu porque ele foi se autoportando. Senão, acho que não dava nem para tirar uma peça, de tanto peso que foi acumulando. Então, a gente sempre trabalhou menos, nunca foi tão grande como esse. Você ia numa peça, em um objeto pequeno. Aqui foi realmente bem maior. Essa peça, depois de decapada, ela vai passar por outras etapas. A gente vai fazer um nivelamento, que é preencher todos os buracos, esse buraco, nivelamento, vai lixar e depois vai preparar para pintura e para douração. Os recursos para o restauro têm vindo das contribuições das pessoas que frequentam a nossa igreja e principalmente através da Lei Rouanet e do PROAC, que é a lei do Estado incentivo à cultura. A Lei Rouanet, a Imposto de Renda, e o ICMS do Estado, né?
E nós temos já e a empresa Flex é que nos patrocina através dessas duas leis. A gente tem nesse banner aí na frente a composição original do altar, como ele é, porque no momento ele está fragmentado. A gente teve muitos trabalhos já, intervenções anteriores, então foi removido todas as intervenções e foi substituído todas as peças danificadas por cupim, inclusive estrutural. Então esse trabalho é demorado porque a gente tem que fazer uma decapagem, que a gente tem que remover toda a repintura antiga e chegar na mais antiga, na original, e agora restaurá-la. E aqui você vê a peça em madeira original, aqui você vê a preparação, que é um gesso. Aqui você vê a aplicação do bol de Armênia, que é essa terra vermelha. Aqui você vê a aplicação do ouro, aqui e aqui. A diferença de cor é que aqui está envelhecido avermelhado e aqui está com verniz. Então a gente fez essa peça primeiro para ilustrar as etapas e depois a gente tem a possibilidade de escolher como que quer deixar o ouro definitivo. Aí eu vou mostrar o que é a folha de ouro. Então a folha de ouro vem assim, em papelzinhos, muito fina, muito delicada. O ouro é o único metal que suporta por batidas ser alastrado. Por isso da delicadeza dessa folha. Ela não pode com vento, ela não pode com um monte de coisa. Isso é uma folha de ouro. E esse é o pincel próprio para mexer. E aqui você vai ter uma noção da finura da folha. Ó como ela é fina. Então quando a gente faz esse trabalho, a gente tem que estar num ambiente completamente fechado, calmo. A gente quer sempre deixar um agradecimento muito grande a todos aqueles que colaboram conosco, aqueles que frequentam as nossas celebrações, que gostam muito, que amam o mosteiro, pessoas que vêm de longe assistir às nossas celebrações. Temos a Associação Amigos de São Bento, que tem sido um braço direito muito forte nesta obra de restauro, nos dando muito apoio, né? E a equipe técnica propriamente dita, que são aqueles os profissionais que trabalham diretamente no restauro, que tem mostrado uma competência muito grande, um cuidado muito grande com todas as peças do mosteiro. Parece que estão cuidando de crianças, com todo o zelo que levam, com que tratam todas as peças da talha que compõem as partes do mosteiro, né? Além desse monumento ter 350 anos, a gente está trabalhando com taipa de pilão, com madeiras feitas de um processo de esculpir diferente que não existe mais. A gente não tem certeza de autoria, mas a gente tem certeza que isso nunca mais vai acontecer. Então a responsabilidade é muito grande. Sempre é uma grande emoção trabalhar com um objeto tão importante como esse, principalmente o significado histórico que tem todas essas peças para a cidade de Sorocaba. Então é muito importante. A importância da Fundação Luiz Almeida Marins Filho em apoiar e desenvolver esse trabalho, ela está muito alinhada ao escopo da Fundação. A Fundação foi criada em homenagem a uma pessoa que, em primeiro lugar, é um historiador.
de Sorocaba, um estudioso da nossa cidade. Em segundo lugar, um antropólogo e que durante muito tempo, até hoje, defende os valores da nossa cidade. E mais do que isso, o escopo da nossa fundação, não é? Que é trabalhar com a educação, e nada mais educativo do que deixar essa memória para nossas escolas, para os nossos mestres desse ambiente aqui mágico, não é? Então, é uma oportunidade que a Fundação tem de participar desse momento histórico. Este documentário está mostrando coisa, gente, que nunca mais ninguém vai ver. Por exemplo, essa parte anterior, né, posterior ao retábulo, nessa parede de taipa com esses caibros que ninguém imaginava que existisse. Né? Isso, por exemplo, agora, colocado o retábulo novo, restaurado, o que vai acontecer é que daqui 50 anos, 30, 40, 100 anos, vai se restaurar o retábulo. Mas isto que este documentário está mostrando, sinceramente, eu acho que ninguém mais na história vai ver. Essa é a razão principal desse nosso documentário. Vale a pena.